não concordar em ficar com a câmera aberta, pode fechar, fiquem à vontade, tá? É mais para a gente poder contribuir aí com esse momento, com todos que fazem parte da evangelização, tá bom? Ok. Eu vou compartilhar o material com vocês. Eu preparei um material mais para orientar um pouquinho, né, a nossa conversa. Pode ser uma tela. É um pouquinho. Só confirma que eles estão dentro. Pronto, agora foi. Ótimo. Acho que você não vai conseguir olhá-los. Tudo bem. Eu acho que está todo mundo já enxergando o material, né? Vocês podem deixar o microfone aberto e vocês podem falar, tá? Porque nós estamos num número bem reduzido de pessoas e a gente pode interagir, tanto com quem está aqui, quanto quem está online, tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria só entender um pouquinho com vocês, quem é que não faz o evangelho em casa, ou tem alguma dificuldade, ou não conhece o evangelho, né? O roteirinho do evangelho, ou se todo mundo já sabe como funciona. Tá bom, mas você conhece como se faz, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Quem está online conhece o Evangelho, como faz, ou mesmo conhecendo não faz, só para eu ter uma noção aqui. Eu conheço, faço, mas tenho dificuldade em ter adesão das crianças. Eu tenho 3 filhos. Você tem 3 filhos? 3 filhos. Tá bom, tá bom. Então vamos falar aqui um pouquinho. Tá bom. Então eu trouxe aqui, em primeiro lugar, eu queria entender com vocês quais as dificuldades que vocês encontram, né? Porque vocês que são pais, né? Que vocês encontram para fazer o evangelho em casa com as crianças. Eu queria, assim, ouvir um pouquinho, uma frase ou uma palavra que vocês entendam que aquilo ali traz dificuldades. Ou é o lugar, ou é a idade, ou é a impaciência, o que seria? No meu caso, são os distratores, né? As crianças têm hoje muita disponibilidade de outras atividades, e eles dominam muito, principalmente a questão dos eletrônicos, as telas e tudo mais. Então, para tirá-los, às vezes, daquele momento que eu costumo deixar um tempo, né, reservado para aquilo e tal, e mesmo que seja uma vez por semana, tirá-los daquelas distrações é difícil. E muitas vezes, quando eles vão participar, eles não têm aquela empatia, aquela boa vontade na participação. Por mais que eu tente adaptar a linguagem, que eu tenha procurado livros específicos infantis, então, garantir que eles estejam ali de boa vontade é algo suado. Entendi, entendi. E que idade eles têm? Eu tenho uma menina de 9, o Lucas de 6, que é dessa turminha, e o Miguel de 2. Ah, tá. São bem variados, né? Porque você tem de 2 a 9 anos, né? Isso. E você tem dificuldade com os 3, vamos pensar assim. Na verdade, o Lucas é o que mais adere. Tanto é que ele está na aulinha, eu não preciso nem falar nada para ele. 10 para as 10, ele já liga o computadorzinho, já vai para a aula e já participa. Ai, que bom, que bom.
Minha maior dificuldade é com a minha menina mais velha mesmo. O pequenininho adora as musiquinhas, enfim, interage do jeito dele. A de 9 anos, né? A de 9, é. Bom. E você? Vocês fazem? Ela não faz, né? Em casa é a mesma coisa que ela falou. É? Meu filho tem 6 anos. E aí também tem essa questão, né? Que no final de semana ele pode brincar com o sábado, coisas durante a semana ele não brinca, né? E aí normalmente no horário que ele vai fazer, antes do horário que ele vai fazer, ele tá brincando. E aí eu já percebi que se tirar ele bruscamente do que ele está fazendo, o evangelho é um estresse, né, que a gente passa. Então, normalmente, quando ele está brincando, eu costumo esquentar, porque a gente faz 10h30 da noite. Então, eu costumo esquentar, vou mandar para ele antes. Ele gosta muito de das refeições, né? Então, para ele não é problema nenhum largar o brinquedo ou o tablet e fazer a refeição. É como se fosse uma quebra de... Ele vai fazer a refeição e depois ele já vai estar pronto. Eu só pego, guardo tudo, né? Ele sabe que depois da refeição ele não brinca mais, tem que fazer o evangelho no lar. Só que mesmo assim ele vai, reclama, porque é aquela rotina de sentar, ter que escutar, e às vezes a gente lê o evangelho para uma linguagem difícil de compreender. A gente até trocou o livro, que eles estavam lendo um livro que tinha uma linguagem muito difícil de compreender, até a gente não estava conseguindo entender certas palavras, e a gente tentava explicar para ele, mas como é que eu vou explicar isso, né? A gente trocou mais ou menos, dá para entender um pouco melhor. Que idade ele tem mesmo? Ele tem 6. 6 anos. André, acho que vale repetir que eu não sei se quem está em casa conseguiu escutar o que a Fernanda falou. Uhum. Mas eu estava comentando que a minha situação não parecida com o que a mãe falou agora. Falou primeiro. Tá bom. Mas assim, durante o evangelho, depois ele vai se acostumando, ele até contribui com alguma coisa, fala, não, às vezes ele até se atreve. Mas realmente no início, que é um que ele está meio chateado de... Entendi. Bom. Ele tem 8 anos. E hoje ele não queria vir também para ficar no celular, no fim de semana. É normal. Aí vou ter que retornar aqui para... Eu já li alguns trechos do Evangelho com ele, mas é a mesma coisa. Tem gente que Mais não linguagem mesmo. Aí fica entediado. Falta de paciência. Tá bom. Conseguiu admitir? Admitir, sim. Acho que tenha mais a Elisete Almeida aqui. Também não estava antes. Bom dia, eu poderia falar agora? Oi? A mamãe da Rafa e do Henrique, né? A Rafaela tem 6, o Henrique tem 2, né? Com relação às aulas, né, que eles têm, eu acredito que a minha maior dificuldade seja o dia, né? Porque o sábado de manhã, para mim, quando eu não estou trabalhando, eu estou correndo atrás de todas as coisas que eu preciso fazer, que eu não consigo durante a semana, né? Então, aí, essa disciplina de estar em casa, né, para colocar a Rafa para assistir a aula, que, na verdade, eu que tenho essa dificuldade, porque ela adora as aulas, né? O Henrique não está fazendo, até expliquei para as professoras, porque eu não tenho outro dispositivo. Eu tenho um computador, mas eu não consigo conversar, porque não tem câmera e não tem microfone. Eu preciso comprar uma câmera e um microfone para poder participar das aulas com ele. Então, assim, falar a verdade mesmo, a minha maior dificuldade é o horário e o dia mesmo. Por ser num sábado, me dificulta muito. Quando eu estou trabalhando, eu peço para o meu marido colocá-la na aula, mas não tem jeito, ele não coloca. Toda vez eles escapam e vão fazer outra coisa. Então, assim, eu fico muito brava dela perder a aula, mas aí não depende de mim, porque eu estou aqui, né? Claro, Aline, claro, entendi. Hoje, Aline, nós vamos falar assim, especificamente de fazer o evangelho com as crianças, tá? Velho, amor, é assim, eu até igual a Aniele falou, né? A gente faz, né, juntas, a família, né? Só que as minhas crianças, elas não conseguem parar para ouvir a leitura. Essa é a minha dificuldade. Não é nem o problema de outras coisas assim.
peço para elas terem paciência, mas a leitura assim, por ser, eu acho que um linguajar mais difícil para eles, eu acredito que não consigo fazer eles ficarem paradinhos. Essa é a minha dificuldade com relação ao Evangelho no Lar, para eles, né? O Henrique, ele ainda não demonstra, assim, tanto interesse, né? E a Rafa, que já poderia sentar e escutar, eu acho que a leitura, para ela, ainda é muito complicada. Então, ela perde a paciência. É isso que eu percebo e é isso que eu tenho dificuldade. Eles até ficam um pouco, mas logo se dispersam e aí eu não consigo segurá-los ali. Aline, qual que é a idade deles? O Henrique tem 2 e a Rafa tem 6. Bom, tá bom. Elizabeth, você quer falar? O Richardson quer comentar também, se consegue fazer? Sim, sim. A gente, assim, a gente não tem uma rotina, né? Muito assim, até quem é mais dedicado em casa mesmo é o Matheus mesmo, ele participa, né? Quando ele, não todos os sábados, porque ele está numa rotina agora de futebol, né? Está numa época de campeonatos, ele joga bola, né? Ele tem 11 anos. Então, está numa rotina assim, esse semestre agora, esse segundo semestre de 2021, ele está numa rotina grande de treinos, tanto que a gente chegou agora de um treino, foi o tempo de tomar banho e ele tá lá na aulinha dele lá. E assim, realmente, a gente na família, assim, a gente conversa bastante, mas não tem essa rotina de sentar os três para ler o evangelho. A gente, toda vez eu faço questão de quando eu consigo, ou eu ou minha esposa colocar ele para dormir, a gente sempre faz uma oração, né? Isso é coisa nossa já. Mas a rotina mesmo, assim, do evangelho, a gente peca um pouco nisso também. Mas a gente conversa bastante. Tá bom, A tá gente bom. precisa ativar um pouco mais isso. Legal, tá bom. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, dessa dificuldade que a gente tem para conseguir pegar a atenção das crianças, o interesse delas, assim, a gente vai conversar e aí, ao longo, depois dos dias, vocês tentem ir aplicando, porque, de fato, vai precisar também ter um pouco de paciência, de disciplina, porque o início sempre tudo é difícil, né? O início, quando a gente quer de fato implantar alguma coisa, até com a gente que é adulto, né? A gente fala muito da dificuldade da criança, mas quando a gente vai fazer o evangelho, nós que somos adultos, ou a gente vai se preparar para fazer um estudo dentro da casa espírita, seja, né, idade que for, sempre a gente encontra dificuldade, sempre. Vai chegar naquele dia, naquele horário, a gente vai pensar mil coisas para fazer, até limpar a casa, né? Assim, coisas para desvirtuar a nossa atenção, para que a gente, de fato, não concretize aquela situação ali. Então, assim, as dificuldades a gente vai encontrar. Tanto, e claro, que com criança, que nem a Niele tem aqui 3 filhos de 9, de 2, de 6, né? Então tem aqui uma variedade de idade também de interesse deles, né? Então, claro, que colocando esses ingredientes aí a gente percebe que fica até mais difícil, né? Mas eu vou passar aqui algumas coisas que eu pensei e aí a gente vai conversando junto. Se vocês quiserem me interromper, se tiverem alguma coisa para comentar, vocês podem falar, tá? Não precisa esperar eu terminar para falar, não. Aí eu trouxe aqui, para me orientar um pouquinho. Acho que tem que compartilhar de novo, né? Lá ele montou. Vocês estão vendo? Vocês sim. O pessoal de Sim, casa está sim, enxergando? sim. Tá bom. Sim. Então, eu coloquei aqui, mas mais para a gente entender as dificuldades, nós já conversamos. Agora eu queria um pouco comentar com vocês, assim, que a gente quer fazer o evangelho em casa com as crianças, muitas vezes, e a gente pensa muito no modelo do adulto, né? É sentar todo mundo na volta da mesa, ou mesmo no sofá, e começar a fazer a prece no nosso modelo, fazer a leitura do evangelho para o adulto, né? Enfim, claro que a gente tem que fazer, não é que não tenha que fazer, e fazer as vibrações, e fazer a prece, enfim, fazer aquele roteirinho todo, né, certinho, que dure 15, 20 minutos, enfim.
E claro que a criança não vai ter essa vontade, né? Porque a criança é dinâmica, a criança ela já custa para ficar ali sentadinha, parada, olhando, ouvindo, né? E como esqueci o nome, né? Eles querem ver o vídeo, eles querem fazer outras coisas, né? E se desencantam um pouco de ter que ficar ali. Então, o que é o nosso desafio? Eu acho que o desafio do pai é trazer um pouquinho o evangelho para o contexto da criança, mudar um pouquinho, né? Pensa assim, se a gente não consegue fazer ele naquele roteiro que a gente gostaria que fosse, que a gente tem em mente, que é tanto falado, né? Faz a prece, faz a vibração, faz a leitura, comenta, né? E com as crianças vai ser outro estilo. Então a gente tem que, assim, em primeiro lugar, entender os nossos filhos, o que eles gostam, o que cada um gosta. Ah, um é mais centrado, o outro é menos. O outro gosta, assim, de escutar uma história, né? O outro gosta de ver uma história pelo vídeo, né? Então, o outro gosta de música, né? O outro é mais quietinho, né? Então, gosta de brincar, gosta de pintura. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, para os pais, assim, essa a importância do filho, né? O que ele gosta, como é que eu faria um evangelho que eu conseguiria despertar a atenção dele sem ser aquela coisa chata do evangelho, sem ser aquela obrigação do evangelho, sem que ele sinta que aquilo não é, que nem ela comentou, né? Para te deixar a tarefa dele para ir fazer a refeição, o lanchezinho, tá ótimo, né? Mas sai da tarefa dele para ir fazer o evangelho, poxa vida, o que é isso, né? Então, assim, é um pouco desse que a gente precisa ter o desafio de tentar mudar. Eu trouxe algumas ideias, mas assim, cada um de vocês conhece bem quem é a criança que vocês têm em casa, né? O que ele gosta, qual que é o sentido para ele, né? Então, tentar despertar e tentar também sair desse evangelho rigoroso, exatamente, Adriana, essa palavra, rigoroso, que nós, adultos, colocamos, e até para nós. Uma vez eu conversando com uma colega aqui que trabalhava aqui na casa, a Sandra Dourado, e ela falou para mim assim, André, quando eu faço o meu evangelho, eu não faço assim, tipo domingo, 8 horas da noite. Eu faço assim, das 8 às 8h30. Ela coloca um vídeo lá, por exemplo, só vai fazer na sala, ela coloca um vídeo, tem tantos vídeos hoje, né, da Allan Kardec, da rede de TV Mundo Maior, tem muitos. Uma palestra que a gente gostou de alguém, uma pessoa que a gente escutou e a gente achou legal. Então, coloca já aquela palestra, fica ali preparando o ambiente, eu estou fazendo as minhas coisas ainda e estou ouvindo aquela palestra. Por quê? A gente sabe que a gente não está sozinho, né? A gente sabe muito bem que tem os espíritos que também estão ali junto. Então, enquanto eu também estou ouvindo aquela palestra, eu também vou me preparando, porque a gente também se prepara, porque a gente está fazendo mil coisas e precisa fazer muita coisa. E muitas vezes a gente também acha esse evangelho, tem que fazer o evangelho, vou lá e faço ele, né? Aquela rotina ali que às vezes eu também me perco e também deixo de aproveitar aquele momento. Então, assim, até para nós adultos também, a gente fazer algo assim, pôr uma música, não, mas eu gosto de ouvir música mais do que escutar um vídeo, então eu vou pôr uma música para eu também começar a entrar numa sintonia melhor, né? Então, porque eu gosto da música, ou vou escutar uma oração vinda de alguém, enfim, eu vou ler um pouquinho antes, cada um tem a sua forma. E é esse o sentido que a gente precisa pegar da criança. O que vai despertar nela esse interesse de ficar 10, 20 minutos aqui, para que a gente consiga começar a colocar para ela a rotina. Então, a gente fala assim, perguntar para as nossas crianças, primeiro ver a idade, né? Teve a mãe aqui que falou que ela tem aqui 6 e 9 anos, né? O de 6 anos é que mais adere. O de 2, não, e a de 9 é que mais se afasta, né? Porque a de 9 talvez já tenha um pouco mais do entendimento e já não está tendo, não quer ser despertada para isso. A gente também precisa entender um pouco o lado, porque a gente está vendo a criança, mas a criança é um espírito, né? Assim, tem a bagagenzinha dela já tem ali uma trajetória, e com essa idade de 9, 7, 10 anos, vai se despertando de fato, né, o que a criança traz com ela. E só que é uma fase também para os pais de começar a inserir, né, de ter esse compromisso, essa disciplina de, muitas vezes, até passa a ser um pouco forçado, mas é importante, porque essas idades que a gente vai começar
a ajustar um pouquinho a criança, né? Vai ter oportunidade de ajustar. Vai ver as tendências, vai ver o que ela gosta, vai ver o que ela não gosta, como ela se comporta com os familiares, como ela se comporta com os colegas, com os amigos e começar a fazer os ajustezinhos que cada um tem seu jeito aí para fazer, mas é a gente cuidar das tendências das crianças, porque nessa faixa etária que a gente começa a perceber muita coisa, né? Então, assim, a criança gosta de escutar uma história, então vamos fazer o evangelho, vamos pensar assim, vamos fazer o evangelho, vamos fazer uma cabaninha, vamos pôr um tapete no chão com os brinquedos. A criança que tem 2 anos, que tem 3 anos, o que ela gosta? Ela gosta de pintar? Então, leva os lápis com folha, com coisa, ela vai pintar e vocês vão fazer o evangelho. E ela vai estar ali, né? Fazendo a atividadezinha dela, ou vai estar ouvindo uma música que ela goste também. Mas assim, e aí com os recursos que cada um tem em casa, porque eu sei que tem gente que tem mais recursos, né? De áudio, de visual, de brinquedo, tem aquelas pessoas que já não têm, e não tem importância. Cada um vai fazer dentro das suas possibilidades. O que eu tenho em casa que eu posso despertar, o que ele gosta. Se eu der esse brinquedinho aqui, eu vou falar, porque pensa assim, a criança está ali, né? Ela está ali, parece que ela não está sentindo, mas os amigos espirituais também estão presentes, também vão acalmar, vão ajudar, né? Então, muito mais então a gente precisa cuidar, a idade, o que cada um gosta. Então, gosta de ouvir uma música? Então, vou colocar uma musiquinha que fale sobre o Evangelho, que traga talvez uma história, pode ser que não vai falar exatamente do Evangelho, mas vai falar de uma boa ação, né? Vai falar de alguma coisa boa que uma criança fez, que da família, que desperta nela um interesse naquele momento, que começa a ficar bom aquele momento para ela, e não né? Poxa vida, tem que estar aqui. Então, assim, como eu falei antes, os pequenininhos, 2, 3, 4 anos, vamos colocar alguma coisa que eles gostem. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Então, tá bom, eu vou fazer aqui no sofá, vocês fiquem aí no chão, eu vou ler aqui a historinha para vocês também, a linguagem da criança. Se essas crianças são muito pequenas, a gente pode ler o nosso evangelho normal, porque a criança vai estar ali muito mais ligada no desenhozinho dela, né? Então, a gente pode deixar aquela criança ali e fazer o nosso evangelho da nossa forma, lendo, enfim, né? Se quiser trazer para o mais infantil, tem vários livros que depois eu também vou sugerir. As vibrações, né? Então, assim, como é que eu faço as vibrações junto com uma criança de 5 anos, de 4 anos, de 2 anos? Poxa vida, né? A vibração é aquele momento que a gente pede para concentrar, para falar da saúde, para falar da harmonia da nossa casa, tão importante, né? Então, assim, por isso que é importante a gente dar uma atividade para a criança naquele momento, porque ela vai se distrair com aquela atividade, vai estar próxima de mim, e eu vou fazer as vibrações, né? Pedindo, enfim, ali, aquela limpeza, aquelas boas vibrações. Quando a criança já é um pouquinho maior, vamos pensar, se tem 7, já tem 9, já tem 10 anos, consegue ler alguma coisa, vamos incentivar ela a ler. Mas aí a gente vai dar o nosso evangelho de adulto para ela ler? Não. Vamos dar alguma história? Tem o evangelho da Turma da Mônica, tem vários livros ali, que ela possa ler um trechinho daquela história, né? Ou que ela possa contar uma história que ela conheça, que ela goste naquele momento, para ficar interessante para ela. E, ao mesmo tempo, para a gente dar o espaço para ela naquele momento, né? Quer dizer, é o espaço dos pais, é os pais que estão fazendo, mas é a criança que vai conduzir de alguma forma, né? Então, se ela sabe ler, é importante que a gente faça isso, né? Então, por exemplo, nossa, eu sempre esqueço o nome da menina. Ela me disse que tem 3 anos. A Aliene, né? Aniele, desculpa, Aniele. Né, assim, você tem, Imagina. né, a de 9 anos, que você está me dizendo, você comentou que me parece que é que tem mais dificuldade, né? Então, quem sabe, assim, será que ela gosta de... Então, no Evangelho, só ela fazer uma leitura rápida, mas dentro de um livro que ela se propõe a ler, que ela goste de ler, ou ela contar uma história que ela ouviu, enfim, ou ela lê antes, na hora ela conta. Talvez ela não vai ter a participação 100% dentro daquele Evangelho,
E não tem problema, você não precisa deixar de fazer o evangelho se ela não vai participar 100%. Você pode fazer que ela leia, se ela quiser ler, ótimo, né? Ela vai se envolvendo, ou ela vai relatar uma experiência que ela também já tenha conhecido. E também, se a criança não quer fazer, não tem, assim, claro que a gente gostaria que as crianças participassem, mas pensa assim, a gente sempre, o evangelho, a gente vai preparando o ambiente da nossa casa, né? E a gente percebe muito claro, quando a gente tem a rotina de fazer, o quanto se harmoniza, o quanto melhora o nosso ambiente. Então, aquela criança, por exemplo, no caso dessa mãe que tem 3 filhos, né? Um participa, o outro é menorzinho e vai participar de um outro jeito. A de 9 anos não quer, vamos pensar assim. Não deixa de fazer o evangelho. Não força, né? Porque assim, talvez, quanto mais forçar, talvez mais ela vai ficar distante, né? Naquele momento. Deixa ela, então tá bom, então a gente vai fazer, o Lucas vai fazer, o outro de 2 anos vai fazer. Você não quer fazer, agora você pode ficar né, fazendo outra atividade. Mas tenta ver a disciplina, porque com o tempo a harmonização vai acontecer, vai melhorando. Você vai trazendo ela para ela contar alguma coisa que ela goste, uma história, alguma coisa que ela conheça, uma leitura do livro. E aos poucos essa criança provavelmente vai interagindo, vai participando. O que a gente não deveria fazer é simplesmente não fazer o evangelho por conta que tem um filho que não quer fazer. Aí a gente compara mesmo quando a gente é adulto. A gente às vezes mora numa casa que tem 5 pessoas. Tem 2 que não querem. Tá bom, não faz. Não tem problema, mas eu vou fazer. Né? Eu vou fazer, porque hoje esse horário é meu evangelho. Né? Então a gente não força, mas assim, com o tempo aquele interesse vai vindo, né? Então, dependendo da idade, a gente colocar essa criança, ou a gente lê para a criança também, né? Vamos pensar criança de 5, 4 anos, enfim, né? Vamos ler uma historinha para ela naquele momento do evangelho, mas algo que vai chamar atenção, algo rico, desses livros que a gente tem, né, da Turma da Mônica. Então, tem vários livros muito bons que a gente pode trazer para dentro do nosso evangelho. E aí a gente sai do nosso evangelho normal, do nosso evangelho para adulto, tá? Não tem problema nenhum isso. Depois, com o tempo, que as crianças já estão um pouco mais habituadas, que já estão mais, né, que gostem mais, vocês vão inserindo também o evangelho do adulto. Mas primeiro a gente precisa cativar essa criança. Dá para brincar na hora do evangelho? Claro que dá, né? Pensem que é para os filhos, né? Então a gente pode naquele momento fazer, eu coloquei aqui essa foto da barraquinha, porque hoje tem muitos, né, menorzinhos que gostam disso, né? Adoram a barraquinha. Será que a gente não pode inventar alguma historinha? Será que a gente não pode inventar alguma coisa com esses brinquedos que eles têm dentro de casa para incentivar naquele momento, né? Então, é tudo uma questão de criatividade dos pais, assim, da gente tentar fazer, né? Esses que gostam muito dos eletrônicos, né? Tem vários videozinhos bons também de qualidade, que a gente pode, naquele momento, fazer uma prece com a criança e passar o vídeo para ela assistir, se é isso que ela gosta mais, né? Então, também a gente pode colocar. A gente precisa pensar assim, que é a mensagem que vai ser passada naquele momento, naqueles 20, 15 minutos, entendeu? O que eu vou conseguir passar naquele momento para essa criança? Então, assim, se vai ser pelo um vídeo, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Então, a gente vai adaptando conforme essa criança vai vendo. Ah, não quero ficar sentado na mesa, porque a gente gosta de fazer o evangelho sentado na mesa, né? Não faz no sofá, faz no chão, faz na cama, faz junto com a criança, aonde ela se sentir melhor no quarto dela. Muitas vezes até é bom fazer no quarto da criança, né? Então, assim, não dá para a gente querer forçar fazer do nosso jeito. A gente precisa se reinventar. Aí eu acho que é um desafio, sim, de cada um. Se reinventar e trazer aquilo ali para a criança. Ah, vamos fazer uma brincadeira de teatrinho? Vamos fazer. Né? A criança gosta de teatro, a criança gosta de brincar. Vamos tentar fazer alguma coisa que ele consiga fazer naquele momento, a distração dele. Sempre passando essa mensagem. Então, eu acho que é a gente sair um pouco do nosso roteiro normal de adulto e adaptar para a criança, né? Fazer com que o evangelho, a criança faça parte do evangelho, né?
que seja para ela também naquele momento, tá? Muitas vezes a prece, né? A gente quer que a criança faça a prece, o Pai Nosso, daquele jeito que a gente sabe, e a criança sabe. Aí o que a gente pode ensinar para a criança? O que você tem que você gosta? O que você tem no seu dia a dia? Você gosta dos seus colegas? Você gosta dos seus pais? Você gosta dos seus brinquedos? Dos seus irmãos? Será que a gente não tem que agradecer tudo que a gente tem, né? E colocando, inserindo para a criança o quanto é importante o agradecimento, o quanto aquela criança tem de coisas boas dentro do lar dela e que ela precisa ver o positivo. Porque senão depois, muitas vezes, aquela criança se torna um adulto que nada para ele está bom. Porque às vezes faltou essa base na família de ver tudo que tem e que é bom, né? Agradecer tudo que tem. Então eu acho que esse agradecimento, e aí a gente pede para a criança fazer no final, então vamos agradecer. O que você quer agradecer hoje? O que teve de bom hoje para você? Foi a comidinha, né? Ou foi uma aula, ou foi um passeio, ou é a família? O que você quer agradecer? O que tem de bom para você hoje? E aí a criança vai agradecer do jeitinho dela, né? Então, ela vai fazer do jeitinho dela. Se a gente tem alguma leitura, alguma historinha que a gente queira encerrar também aquele evangelho com alguma historinha boa, bacana também, que vai trazer alguma mensagem bacana, vamos também ler para eles naquele momento, né? Então, assim, eu acho que o evangelho é muito rico, né? E a gente precisa trazer para dentro do mundo da criança, né? Tentar sair do nosso mundo e trazer para a criança. Então, assim, nada que seja ensaiado, nada que seja assim decorado, mas que seja criativo, que a criança goste de fazer. Às vezes a criança não quer sair do quarto naquele momento que a gente quer fazer o evangelho. Vamos lá fazer no quarto dela, então. Vamos fazer perto, porque muitas vezes até vai dormir melhor, né? A gente sabe que já vai ter uma harmonização ali, ela vai conseguir também dormir melhor. Outra coisa importante, né? Que a gente fala assim, mas eu tentei fazer naquele horário e não deu certo, eu não consigo fazer naquele horário. E aí, esse é um outro ponto que a gente precisa também cuidar um pouquinho. Claro que a gente sempre gosta de ter, assim, por exemplo, eu faço o meu todo domingo à noite, né? Eu estou mais tranquila domingo à noite, né? Eu estou já me preparando para uma semana, já estou, né? Quero ali também me repensar, me organizar. Então, assim, a gente precisa ter, às vezes, horários mais leves. Pô, eu vou fazer à noite. À noite a criança, às vezes, vocês conhecem os filhos, né? Mais do que eu. Às vezes a criança já teve um dia que já está cansada, quer ir para a cama, não quer fazer mais nada e a gente quer inserir o evangelho. Então fica mais pesado naquele momento. Então vamos pensar assim, será que às vezes um domingo, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, não seria o melhor horário? Não é? E para os pais também, né? Porque às vezes os pais também estão cansados, já tiveram um dia corrido e às vezes se colocam nessa opção de fazer num horário que não é o melhor horário, nem para a gente, né? Então é assim, vocês repensarem, eu acho que precisa pensar que horário é bom para mim, que horário é bom para os pais e qual que é o horário que a criança está mais disponível. Será que é bem de manhã cedo? Será que é depois do almoço, num sábado, num domingo? Será que é no domingo à noite, no domingo no finalzinho da tarde? Às vezes já estão um pouquinho mais cansados, depois já vão dormir, não é? Então, eu acho que precisa, às vezes, experimentar um pouco mais esses dias, esses horários, para saber onde é que vai encaixar melhor, né? Não vamos ser assim, às vezes, ser tão rígidos, né? Eu quero fazer todo domingo à noite, mas domingo à noite a gente está percebendo que a criança não está indo. Então, vamos tentar fazer no domingo de manhã, vamos fazer em outro horário. Domingo à noite não deu para fazer, então vamos fazer na segunda. Não deixem de fazer. É importante a gente ter um horário, sim, tá? É importante a gente deixar aquilo meio que agendado, mas não está dando certo naquele horário, não deu certo para fazer no domingo, vamos tentar fazer no outro dia, né? O importante é a gente fazer. E a criança, ela vai se harmonizando aos poucos, ela vai entendendo, ela vai recebendo naquele momento ali também as boas energias, né? Ela vai tendo sensações melhores, né? Tem crianças que às vezes têm dificuldade para dormir. O evangelho vai ajudar. Se a gente fizer dessa forma mais lúdica, mais interativa, vai ser bom para ela. E para os pais vai ser ótimo, né? Porque você também conseguiu fazer aquele momento do evangelho,
conseguiu também fazer aquele... Algo vai ficar de bom para ela, traz a historinha, conta alguma coisa, traz uma música, às vezes uma história ouvida, não longa, né? Porque criança não tem muita... Tudo isso são recursos que eu acho que a gente deveria experimentar, né? Acho que cada um conhece aí as suas crianças, conhece os recursos que tem em casa, e eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse implementar dessa forma, e tentando desse jeito, né? Um outro ponto que eu trouxe aqui também são os livros, né? A gente tem hoje, eu conheço esses da Turma da Mônica, eu conheço, eu recomendo, a Adriana também usa, né, Adriana? Isso, né? Então, assim, não precisa querer ler o livro todo naquele momento, lê só um trechinho, sabe? Vai ainda aos pouquinhos, né, em doses homeopáticas, para que aquela criança não fique, né, poxa vida, que coisa, é uma obrigação, é ruim o evangelho. Não, então vamos tentar trazer, tem esse também do Allan Kardec, depois a gente fala do Allan Kardec também. Então, assim, a gente sair um pouco desse ritual que a gente tem do nosso evangelho para entrar no mundo da criança, até que aquela criança consiga ouvir o evangelho do adulto, né? Mas no início, com certeza, ela não vai. Porque até para o adulto, às vezes, é meio difícil, né? Então, essa adaptação aí eu acho importante, tá? Eu acho que aos poucos também, se a gente tiver algum vídeo, alguma coisa que a gente consiga compartilhar, a gente compartilha com vocês. Se vocês acharem também alguma coisa legal, compartilhem com os outros pais. Porque às vezes a ideia de um, o outro também aproveita ou adapta da forma para ele, né? Como ele gosta. Contém uma história, ouvir uma música, enfim, vir um vídeo bacana, e aquele ali foi o nosso momento do nosso evangelho. Ótimo, compartilhem, né? Porque eu acho que essas ideias são bacanas, um comentar com o outro também, né? E acho que era isso, Adriana, assim, né? Para a gente falar um pouquinho do evangelho. Alguém quer comentar? Vocês querem falar um pouquinho? O que vocês acham? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, voltar aqui para o Teams com ele. Esse livro do Chico Xavier, eu tenho, da Turma da Mônica, né? A Rafa adorou, só que ela queria ler todos os dias. Todos os dias eu lia uma história com ela. Então, agora, vou fazer uma vez por semana, né, contando a historinha e mostrando para ela, falando teatro, com música, porque realmente é muito legal. Ela amou esse livro aí, então, para quem não tem, eu indico. Legal, Aline. Eu tenho o Pai Nosso da Meimei, que as crianças gostam muito também. Quando eu faço com o Pai Nosso, eles querem, na verdade, eles querem ler e eles interpretarem, né? Então, cada dia eles querem sortear uma historinha para fazer. Então, uma alternativa também que eu encontrei foi essa. Eu tenho um da Turma da Mônica, mas não é esse do Chico Xavier, é o de evangelização mesmo. Mas eles não gostaram muito, eles gostaram mais do Pai Nosso. E depois eu posso mandar, eu assisti uma palestra falando só no dia do aniversário do Kardec, eu achei no YouTube uma palestra que fizeram uma homenagem a ele, falando só dos livros infantis, para recomendação, inclusive para fazer o evangelho e tudo mais. Eu achei muito interessante essa palestra. Depois eu posso mandar o link da palestra também para quem se interessar assistir. São muitos livros, muitos mesmo. Até encomendei alguns para ver se eu consigo implementar aqui em casa. Uhum. Mas essas ideias, né, da mudança de roteiro, de repente adaptação, são muito interessantes. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente conversa muito, não com hora marcada, né? Mas a gente com algum contexto, algo que aconteceu, então a gente está sempre discutindo algo e eu tento sempre trazer, né, alguma informação, alguma conhecimento da doutrina para contextualização na rotina deles mesmo. Não chega a ser um evangelho, mas de alguma forma aquela informação chega, né? Eu acho que é isso que você falou mesmo. Aos poucos eles vão se conscientizando da necessidade, daquela rotina, de ter, né, aquela ambientação, aquele preparo e tudo mais. Isso tudo eu acho que é um processo mesmo. E não adianta a gente querer começar e já implementar. A gente tem que ter realmente
toda essa rotina, toda essa calma, de ir mostrando a importância de ter aquele conhecimento, que talvez, né, ter o conhecimento pudesse proporcionar um melhor enfrentamento diante das situações, enfim. Então, achei muito, muito interessante a tua exposição e, assim, me trouxe um acalento para o coração, porque a gente tem uma angústia, né? A Aline é minha irmã, então a gente conversa muito. A gente fala que nós duas somos de berço espírita. Minha avó era espírita já, né? Mas nós começamos a estudar efetivamente a doutrina agora, né? Do ano passado para cá, mais enfaticamente. E a gente assim, muitas vezes a gente faz estudos, a gente está sempre conversando sobre isso, e aí a gente fala, por que a gente começou tão tardiamente? Por que, já que a gente é de um berço espírita, a gente não começou desde criança, né? E aí a gente não quer que a mesma coisa aconteça com as nossas crianças. Ela tem 2, eu tenho 3, então a gente entende que a gente teria um enfrentamento melhor e menos sofrimento se a gente tivesse o conhecimento lá atrás, de alguma forma, que a gente tem hoje, né? Então, por isso dessa nossa preocupação, mas essas dicas foram extremamente válidas e trouxeram um acalento, pelo menos para o meu coração, porque eu insisto, eu faço, claro que não brigando, claro que não assim de forma rude, mas eu sempre faço, eu sempre instigo, eu deixo os livros bem à mostra, a gente tem uma bibliotequinha deles, os da evangelização ficam, do evangelho ficam sempre embaixo, sempre mais disponíveis, né? E de uma maneira de fácil acesso. Então, vai pegar um livro que está mais fácil, é aquele ali, para a gente poder discutir, fazer uma leitura e tudo mais. Então, eu fiquei feliz de saber que essas estratégias que eu já estou colocando em prática são as recomendadas e que é só ter paciência que uma hora vai. Isso. Deixa eu só dar uma dica. Aniele, achei super legal o seu depoimento, assim, me identifico com várias coisas que você falou aí, é muito legal ouvir e me identificar, né? A gente tem essa dificuldade realmente e a gente se cobra muitas vezes, né? E aí acho que vale a pena a gente trazer uma leveza maior para o Evangelho no Lar. Ele é um momento de conversa, então na minha casa, quando eu introduzi, meu filho já tinha uns 9 anos, né? Eu também não fazia antes, apesar também de ser de berço espírita e tudo, eu não fazia, não conseguia ter essa rotina. Nós passamos a conseguir fazer quando a gente trouxe isso como uma conversa da família, com horário marcado, hora marcada, fazendo todo, né, a prece, o momento de conversa, mas de uma forma mais leve. E no começo ele não queria, né? Normal, a criança não quer ir, mas a gente foi aos pouquinhos, não, estamos juntos, a gente vai fazer junto, é um momento de conversa da família. E hoje é super tranquilo, ele está com 16 anos e faz e participa. Então, quanto é importante realmente a gente. É difícil começar a rotina, mas depois que ela já está na família, é um momento muito importante, muito prazeroso da família. É um momento que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente tira dúvida, né? Não precisa ser o tempo inteiro rígido, porque não pode sair do evangelho, né? Acho que é isso que é o mais importante, que vocês levem isso mesmo como um acalento no coração, como disse a Aniele, né? Porque não precisa ser pesado, gente, não precisa. Verdade. Verdade. Se a gente pesar, eles não participam, né? E a sua de 9 anos, se ela for muito pesado para ela para participar, deixa ela ficar no início, né? Não força. Depois, com certeza, se você preparando o teu ambiente da casa também, ela vem, né? Mas não deixa de fazer, né? Em algum momento ela vai se interessar. O mais interessante é que ela reluta, mas depois é a que mais usufrui das nossas conversas, né? Não é assim. E às vezes quando ela sempre fica de longe escutando, parece que ela reluta porque eu falo o nome. Quando eu não falo o nome e ela não percebe o livro que foi pego, o outro, né? O mais novo está lendo, participa, gosta, interage. Tá? A hora que eu falo o nome tem um certo bloqueio, muito. É. Talvez ela sinta o compromisso, né? Talvez o evangelho no lar, ela sinta assim, pô, vou fazer o evangelho, agora eu vou ter que, né? Talvez traga de fato alguma mensagem para ela naquele momento, mas depois você percebe, né? Ela gosta, né? Ela se identifica, né? E é bom. Sim.
Ótimo. Alguém mais quer comentar? Meninas aqui? Eu penso assim que sempre pode também se colocar, né, no lugar da criança, principalmente porque ela está se colocando assim. Por exemplo, eu também nasci em família espírita, né? E só que na minha família era bem mais rígido, né? Minha mãe estava questão de ser autoritária, não tem que ficar quieta e tal. Então, eu acabo pensando assim, quando eu vejo que ele está meio desconfortável, que não quer, eu me lembro de quando eu era criança fazendo evangelho em casa. Então, eu sei como é que, sei que tá chato. Eu também senti que estava chato, né? Então, por exemplo, eu tentei começar a adaptar coisas que eu não gostava antes de fazer evangelho quando eu era criança, né? Tipo, não fazer uma maneira muito demorada, fazer uma coisa mais objetiva, porque quando fica muito demorado, às vezes explode, né? Sim. Então, fazer uma coisa mais simples, mais rápida, com 20 Isso. minutos, no máximo. E essa questão do dia infantil, eu acho que eu vou aderir, não aderi antes, né? Para aderir com ele também. E eu acho que é isso, né? E também conversar antes com a criança, né? Qual é a importância daquele momento? Não, assim, um outro momento que seja antes do evangelho. Explicar por que a gente está fazendo evangelho, por que a gente está lendo, qual é a importância. Eu falo para o meu filho, né, que nesse momento se aproxima muito o Espírito da gente, ele estuda da gente nesse momento. A gente já passou por algumas dificuldades, eles vêm e atendem a gente, fala da água também que a gente toma depois do evangelho. Então, eles sabem, porque a gente conversa sobre a importância, né? No outro, a gente fala assim, olha, agora a gente vai ler, vai estudar, e você senta aí e escuta. Sim. Você vai pensar, por quê? Sim. Por que eu estou aqui fazendo Que obrigação é essa? Será que é tão bem assim que eles vão me fazer? Vão me fazer mal, né? Porque assim, às vezes a forma como a gente passa para a criança fica tão rígido que, pô, não, isso aqui não pode ser bom, né? É que bom é esse. E às vezes você pode adaptar, por exemplo, tal evangelho, ó, você pesquisa algum vídeo, se ele gosta de vídeo, vamos pôr esse videozinho, esse aqui que vai ser. Faz a prece, né, a prece, passa o vídeo, comenta ali a mensagem, encerra. Já foi o momento do evangelho, já pegou ali alguma coisa, né? Então, esse é o espírito, né? Ter ali. Gente, eu acho que é isso. Olha que fofos essas meninas, meninos. Quietinhos, Ai, participando. que amor. Queridos. Mas vamos tentar daqui mais um tempo fazer outra conversa sobre o Evangelho, né, Adriana? Vamos deixar passar aí, né? Talvez no início do ano que vem, enfim, para a gente retomar o assunto, para ver se a gente está conseguindo fazer certo, vocês trazerem as experiências, enfim. Fala no início do ano que vem, não sei, né? O dia que vocês quiserem. A próxima reunião que a gente vai ter, né, em fevereiro com os pais, aí a gente traz um pouquinho do conteúdo para vocês do ano, né? A gente traz toda a nossa proposta e nesse momento vocês podem nos trazer também o que mais que vocês gostariam de conversar, né? O que é importante para vocês, como que a gente pode ajudar vocês pais também nesse processo de evangelização, porque a gente entende que uma vez por semana não é o suficiente, né, para a gente ajudar os nossos filhos a crescerem e se desenvolverem, né? Então, a gente conta muito com a ajuda de vocês, pais, em casa, no dia a dia, reforçando a mensagem e nos ajudando também a transmitir a mensagem de Jesus. Então, a gente pode trazer depois, conforme a necessidade de vocês, outros momentos de conversa como essa, acho que é bem legal, compartilhar, né? E assim a gente vai se ajudando. Então, agradeço aí a presença de todos vocês. Estamos aí à disposição que vocês precisarem. Acho que a Aniele queria falar alguma coisa. Você quer falar, Aniele? Eu só queria pedir, porque como eu tenho 3, eu nunca consigo participar das reuniões. Eu sempre tenho que escolher um para participar. Na reunião do começo, eu participei da Marina. Agora eu escolhi a do Lucas. Mamãe está falando. Agora eu escolhi a do Lucas. Então, na próxima, eu vou tentar participar da de bebês. Como é tudo no mesmo dia, no mesmo horário, eu acabo faltando sempre em alguma, né? Em 2, na verdade. Então, se tivesse, assim, como fazer em dias diferentes, para mim seria bom. Acho que são poucas as pessoas que estão na mesma situação, mas se pudesse compadecer de mim, eu agradeço. Aniele, só para você saber, a de hoje foi conjunta para todas as turmas, tá? Não teve separado, não, foi tudo junto. E as reuniões, a gente costuma gravar. Então, nesse caso, depois, se você quiser, a gente pode compartilhar com você as outras turmas, tá?
E, de qualquer maneira, o conteúdo é sempre o mesmo, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Ah, obrigada. Então, tá bom. E pensem assim, também as preces à noite com eles também é importante, né? Às vezes ir no quarto, fazer uma leiturinha, coisa rápida também, para que eles se sintonizem à noite também é bem importante. Tá bom? Ok. Perfeito. Isso a gente já faz aqui. Ótimo, ótimo. E realmente pedir que vocês façam mais vezes essas reuniões, que são muito importantes para nós. Viu? Legal. Obrigada. Tá bom. Muito bom. Tá bom. Você vai fazer? Tá bom. Então vamos fazer, a gente vai fazer a prece final agora. Então, assim, vamos agradecendo esse momento, o que a gente conversou também nessa hora. A gente possa também ter a boa vontade, a disciplina de tentar implantar nos nossos lares, junto com as nossas crianças. Pedir uma espiritualidade que nos dê força, que nos ajude e também que possamos também cumprir com os nossos desafios junto à nossa família, né? Que não são poucos. E mais uma vez agradecemos a participação de vocês, que se faz muito importante para nós também. E que possamos termos um bom resto de sábado, um bom final de semana e uma boa semana. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Andréia. Imagina. Obrigada a todos pela participação. Obrigado a todos. Excelente semana para vocês. Igualmente, eu que agradeço. Tchau, tchau. Semana Obrigada. toda. Tchau. Tchau. Tá.